Esse quadro que vai começar agora é um quadro líder de participação dos telespectadores. Você já pega o seu WhatsApp para participar comigo com a Esquatagina, porque está no ar o SOS Consumidor. Olha só quem está aqui do nosso maravilha. lado. Seja bem-vindo. Boa tarde. Estava com saudade de você, Tava né? mesmo. Só que agora em casa nova, né? E aí, Né? cenário Fantástico, novo. fantástico. Parecia uma criança olhando assim, nossa. Tá parecendo criança olhando? Tô. Pronto. Mas você que tá aí do outro lado em casa, você vai poder participar conosco e vai ter a sua dúvida respondida por ele, que é o campeão de audiência aqui no nosso programa, né, É Tati? isso mesmo. Se você tiver alguma dúvida, se não mandou, manda que o Iago tá aqui preparado e a gente tem várias perguntinhas, né, Augusto, pra você. Tá preparado? Preparado? Eu puder ajudar. Pronto. Iago, como é que faz para participar com você? Ó, pega seu celular aí, tá? E tira suas dúvidas aqui com o Augusto. O telefone é 982160127. Muito bem, agora são 1h53. Vamos começar com o nosso jogo de perguntas? Vamos sim. Preparado? Eu vou aqui com meu amigo Voador, vem comigo aqui, Voador, pra gente ir pro nosso telão. Pra você que tá do outro lado, participa, tá? Pode mandar o WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos começar aqui com nossas perguntinhas pro pessoal que tá em casa. A primeira pergunta. Augusto, comprei um produto em uma loja de uma grande rede. A troca pode ser efetuada em outra unidade? Ivone Costa do Calhau, não é Ivone do TP, tá? E aí, Ivone. Augusto, pode? Bem, Ivone, pode sim ser trocado. Quando você tem uma grande rede de lojas, elas são todas responsáveis pelos produtos que elas fornecem. Então não se preocupe, entre em contato com o serviço de atendimento. Caso a própria filial se negue a fazer a troca, entendeu? Faça uma reclamação nas vias judiciais ou através do Procon, tá bom? Legal. Muito bem. Você que está em casa e está participando, olha, pode interagir comigo aqui no nosso telão. São 12h54, 12h54. Iago Brandão, você tem perguntinhas aí pro pessoal que está em casa? Já tem sim, olha só. Atrasei meu plano de saúde, a carência já havia acabado. Paguei as contas, deixei o plano em dia, mas os responsáveis não deram baixa. A carência voltou e fiquei impossibilitado de fazer o exame. Isso é certo, Augusto Maia? Bruna Guzmão de Icatu. Essas do plano de saúde, muita gente tem dúvida, né? Inclusive, os planos de saúde estão agora com uma dinâmica com relação a cancelamentos de planos. Pessoal, é o seguinte, se porventura acontecer alguma situação em que você faz o pagamento no tempo devido e você fez o pagamento de forma correta, no valor correto, foi recebido e você destinou recurso para poder fazer isso e a própria empresa não deu baixa por falha dela, você não pode arcar com todas as consequências em virtude disso. Inclusive, se você não foi notificado do atraso, ainda tem que ser notificado, tem que existir a notificação. Eu acho que essa é a principal ferramenta entre o próprio consumidor e a empresa. É a comunicação. Tem atrasos acontecem. Isso é uma coisa muito habitual, muito comum. Quanto tempo eles podem cancelar o plano ou você não pode mais ser atendido? Tem um tempo, Antes de jogar a dias? situação, tem que se comunicar as incidências a partir de 45 dias do atraso. 45 45 dias. dias, Olha só, entendeu? gente, 1 mês e 15 dias. Então fica de olho. Você tem um atraso porque é o ciclo, né? De um Certo. mês para poder você Aham. fechar mais 15 dias, que é o período da comunicação. Ocorreu a comunicação sobre essa situação em específico, você tem um prazo para se pagar. Não se pagou, você sim, vai ser cortado do plano. Em algumas situações você retorna a carência. Mas caso você, como é o caso da Bruna, ela pagou no prazo, pagou de maneira correta, então não, ela não pode ser prejudicada com relação a isso. A prestação de serviço tem que ser devida, inclusive, para cobrança. Tá vendo verdade. só? É complicado. Olha, eu tava conversando outro dia com o Augusto, eu passei por essa situação no plano de saúde da minha mãe, inclusive, né, uma coisa muito complicada que você paga com uma dificuldade para você ter um atendimento melhor. E aí, no caso, eles não desmembraram os boletos. Eu paguei o mês certo e eles não desmembraram os boletos e ficaram enrolando, dizendo isso, tal dia, e nunca mandaram o boleto. Também tá errado dessa forma. Inclusive, uma das grandes discussões que nós tivemos falando sobre isso. Quando você tem um próprio valor que já foi pago e não é dado baixa, a prestação de serviço ela foi falha a partir desse momento em que você paga, você tá quite. Se existe uma falha de comunicação sobre quantos boletos vão emitir, de que forma vão emitir, a culpa não é sua. A sua única obrigação é pagar em dia. Você pagou, estava correto, entendeu? Caso você tenha atraso, ocorra uma situação perveniente, uma coisa nova, você pode sim explicar a situação. Mas agora ser cortado como aconteceu, ser uma falha de comunicação com relação a isso, é inadmissível. É triste, É complicado. Ainda E mais com falta de saúde. Não, ainda mais que não teve fator comunicação e foi cortado na hora que foi fazer a consulta. É complicado. Mas vamos aqui pro nosso telão. Tem lá, mais tem mais perguntinha pro perguntas. pessoal que tá em casa pro Augusto. Augusto,
Qual é o valor da multa e dos juros que podem ser cobrados por atraso no pagamento? Gabriela Campbell, de Icatu. E aí, Augusto? Eita, que essa daí... Bem, Gabriela Campbell, gostei da pergunta, viu? Boa. As pessoas, elas não perguntam muito sobre a mora, né? Que é uma multa, né? Que incide em cima, tanto os juros como a própria multa. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a multa ela não pode extrapolar 2% do valor da prestação e do valor total da dívida. E não pode também ultrapassar 2% do valor mensal. Então, assim, você pode cobrar até 1%, casos habituais, normais. Banco não pode extrapolar 2%. E a própria multa, já do próprio atraso, não pode ser excedente a 2% do valor da própria dívida. Ah, então tá aí, ó. Você tem que ficar de olho, viu? Agora, Iago, tem mais perguntas que a pessoa tá participando aí do outro lado? Tem sim, Tagno. O Fábio Faria tá assistindo Tudo de Bom lá do Bequimão, tá falando aqui: Iago, perdi a ficha de consumo de uma boate que entrei e eles me cobraram uma taxa de R$300 pra sair. Isso tá certo? Fábio Faria do Bequimão. Obrigado, Fábio. Eita. A gente teve um caso parecido uma vez sobre o ônibus, não foi? Como é que pode uma empresa não ter o controle sobre o que está vendendo? Não tem como isso. Como é que você vai vender, ter uma comanda em que eu sou responsável pela comanda? Eu que sou obrigado a dizer quanto é que eu devo, como é que eu devo e que forma de... Não Isso existe acontece isso. muito. Muito. Inclusive, toda a cobrança que envolve dessa natureza é altamente indevida. Como é que você vai ter o seu direito de ir e vir restrito através de uma comanda que você não tem controle? O que acontece? Algumas boates, até fora do Maranhão também acontece muito isso. Eles dão para você um cartão. Esse cartão ele serve para de consumação. Caso você perca, tá todo o registro no seu CPF. Entendeu? Ou então no número do cartão. Você vai lá e diga, caso não tenha controle nenhum do outro, senso comum, vamos conversar, negociar o que foi que deve beber ou não. Caso não tenha controle sobre isso, problema. Tem que ser a organização da empresa, não você. Tá aí, boa, né, Aécio? Respondido. Olha, mas tem mais perguntinha aqui no nosso telão esclarecedor. Vamos ver aqui o que o pessoal tá perguntando em casa. Comprei um carro, Augusto, usado. Isso aí dá uma dor de cabeça, né? Muito. Comprei um carro usado que apresentou muitos problemas. A responsabilidade é da loja Maristela Alencar de Humberto de Campos. E agora? Ixi, Esse e negócio de agora? carro é uma dor de Esse cabeça. carro é muita dor de cabeça. Bem, antes de mais nada, tem que saber como se comprou o carro. Certo. Existe uma divisão muito simples. Se a pessoa que me vendeu tem lucro com relação a isso, que é uma loja, por exemplo, eu sentei, eu fui numa concessionária e comprei um veículo de segunda mão, usado. A partir do momento que eu vou na concessionária e vejo que ele está tendo lucro em cima dessa atividade, ela não é uma atividade final, ela é meio fim, em que você recebe um veículo e revende. Você pode buscá-lo através do Código de Defesa do Consumidor, entendeu? O Código de Defesa do Consumidor vai lhe proteger, porque ali é uma empresa, é um negócio, é uma negociação. Caso você compre de uma outra pessoa física onde ela não tem lucro, por exemplo, Tadna quer vender o carro dela. E eu compro o carro de Tadna, não que o carro dela tenha problema, entendeu? Tá uma carne de porco, cara. Mas o carro de Tadna tem problema. Como diz papai. Tá uma carne de porco, cara. Como é que o negócio é? tá ruim. Tá uma carne de porco. Papai que diz isso. E Papai, assim, um beijo. quando a gente vira e fala sobre isso, e a Tadna vendeu o próprio veículo dela, é uma relação cível. Essa relação cível a gente vai buscar na via judicial de outra forma. Certo. Porque o Código de Defesa do Consumidor não vai te abarcar, não vai te proteger. Porque não é uma relação consumerista, é uma mera negociação cível. Então você não tem como buscar o Código de Defesa do Consumidor. Você pode buscar a vara cível com relação a essa situação. Mas se comprou na loja, ele pode reclamar na Tem loja. sim, todo o direito resguardado de acordo com o Código legal. de Defesa do Consumidor. Muito Bom bem, saber. 1 hora e 1 minuto. Nosso programa recebe sempre esse cara aqui. E eu gosto sempre de falar assim, a palavra final do Augusto. O que você fala para quem tá em casa, nesse momento agora? Sobre essa história de compra, a gente falou sobre plano de saúde, não ser lesado. O que você aconselha para quem tá em casa agora? Essa semana eu recebi muitas ligações mesmo de clientes perguntando sobre plano de saúde. Então assim, é uma dica que eu dou e que levem sempre isso pro resto da vida de vocês. O que deve prevalecer não é resolução de ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, não é resolução de Anatel, não é resolução de lugar nenhum. O que prevalece é o Código de Defesa do Consumidor. Você tem uma prestação de serviço, é ali que você tem que ser protegido, tá? Às vezes as pessoas querem empurrar uma resolução para poder justificar uma rescisão contratual ou impor uma multa. Então hoje o que eu digo para vocês, sentados, que vocês tenham toda a observação em dizer e verificar onde você está seu direito. Não é resolução, é em direito do consumidor. Então essa seria o meu recado hoje. Inclusive, existe uma grande empresa de plano de saúde que atualmente ela está rescindindo contrato com todo mundo. Sem nem sequer ouvir dizendo que não atende mais a região, mas é um plano nacional. Então pouco importa se a resolução ela fala isso ou não.
eles vão ter que respeitar de maneira latente o Código de Defesa do Consumidor. Firmou o contrato por tempo determinado, vai ter que cumprir. Entendeu? Então eu acho que hoje seria essa a minha dica. Entendi. Não se Bacana. preocupe com isso. Existe uma lei específica que protege vocês. Obrigada, Muito obrigado, viu? Augusto. Olha, 1h e 2 minutos. Do outro lado tem ele, Iago Brandão.